Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Jéssica. Estamos aqui iniciando mais uma live premium. Estou aqui no aguardo do Leandro Barbosa, que é o nosso entrevistado de hoje. Aguardando aqui o Leandro entrar, né, gente? Quero lembrar vocês que durante a live vocês podem estar fazendo perguntas pra gente aqui no chat. Eu vou até colocar... Eu vou escrever já aqui, enquanto eu aguardo o Leandro entrar. Boa noite, mutante. Estamos só aguardando aqui o Leandro conectar, gente. Vocês podem estar compartilhando com os amigos, né? Com várias pessoas, chamando aqui pro chat para acompanhar a nossa live. Aqui, deixa eu ver. Estamos aqui no aguardo. Oi, Clayton. Guardando só o Leandro conectar aqui. Uma cesta de lives no MMA Premium, galera. Deixa eu só ver aqui. Deixar até uma mensagem. Ah, aqui tá entrando. Vou aqui chamar o Leandro, gente. Estou aguardando aqui a conexão. Voltou. Eu tô sem voz? Deixa eu vou desconectar aqui da minha. Agora vocês estão me ouvindo? Obrigada. Aê! E aí, Jéssica, tudo bem? Aê, tudo bem, Leandro? Tá me escutando direito? Sim, muito bem. Aê! E o pessoal aí, tá ouvindo? Todo mundo tá ouvindo bem? Tá. Vamos ver, né? Eu acho que sim, todo mundo tá ouvindo bem. Então tá, gente, vamos começar hoje um sextou de live premium aqui com o Leandro Barbosa. Vamos começar aqui mais uma semana de lives, né? Vou pedir para que vocês, né, também possam estar compartilhando essa live, né, com todo mundo. Tem ali a setinha para enviar para o pessoal, para a galera que venham aqui bater esse papo com a gente. Também vou dizer para vocês que para quem quiser ter perguntas ao longo da live, pode fazer aqui no chat, ou mesmo na caixinha de perguntas que tem aqui no chat. E, então, vamos começar, né? Acho que uma das primeiras coisas, né, Leandro, que eu acho que tu pode fazer, sim, é se apresentar um pouco pra gente, né? Eu também vou me apresentar,
No caso, eu sou a Jéssica Gaija, sou antropóloga, sou pesquisadora, doutoranda da URGS e estou colaborando no MMA Premium. Já faz agora um mês e pouco, 2 meses, né? E eu tenho feito bastante live com o pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Então, né, para trazer um pouco e mostrar um pouco do cenário do MMA gaúcho. Então, né, para todo mundo ficar a par aqui, né, quero que tu se apresente um pouco pra gente, né, quem que é o Leandro Barbosa, né, de onde que surgiu e contar um pouco da tua trajetória, né, nas artes marciais, né, e depois, o que que tu te levou a vir pro MMA, né? Claro, claro. Muito obrigado. Eu queria agradecer o trabalho, né, do MMA Premium, primeiramente. Agradecer aí o teu trabalho, das lives, o empenho, né, de vocês de mostrar o trabalho dos atletas gaúchos, né, os atletas aqui do Rio Grande do Sul que vêm mostrando, fazendo um bom trabalho. Acredito que eu sou mais um, né, de muitos atletas. Bom, então vou me apresentar. Então, eu sou Leandro Barbosa, fiz 30 anos esse ano, né? Estou na arte marcial há mais ou menos 20 anos, né? De forma indireta e de forma direta. Eu comecei, né? Sou natural de Planalto, Rio Grande do Sul, e mais tarde eu me mudei para Erechim, né? Na verdade, Gaurama, uma cidadezinha do lado de Erechim, perto de Passo Fundo, ali aquela região. E no ano 2005 eu vim embora para Farroupilha, né? Caxias do Sul, aqui essa região. E a minha vida inteira eu sonhei em ser atleta, né? Aqueles filmes do Bruce Lee, Jack Chan, essa galera toda. Então a gente se espelhava muito, queria muito esse contato com a arte marcial. Mas na cidadezinha onde eu morava, em Planalto, não tinha esse contato, né? Então meu primeiro contato foi com a capoeira, né? Num projeto social. E até por isso que eu defendo bastante essa história de projetos sociais, as pessoas que verdadeiramente incentivam as crianças, né, a mudar de vida, a ter um sonho, uma energia em buscar algo maior. Então, treinei 4 anos de capoeira, depois eu treinei taekwondo aqui em Farroupilha, e treinei Muay Thai. E eu sempre fui muito curioso de conhecer outros estilos. E sempre que eu tive oportunidade, eu me empenhei muito em em treinar outro estilo. Então, acabei passando por Kung Fu, Judô, Jiu-Jitsu, alguma vivência de Aikido, Hapkido. Então, são vários estilos que eu pude vivenciar, pelo menos uma aula, 2 aulas, né? Então, sempre fui muito curioso com isso. E o MMA sempre foi muito desafiador, né? Então, da época do Pride, ali com o Minotauro, Vanderlei Silva, esse pessoal todo, sempre motivou muito, né, a praticar o MMA. E em 2014, então eu comecei a praticar o MMA. Eu admiro esse pessoal, os organizadores dos eventos hoje, que tem esse contato das lutas amadoras, né? Que para mim não teve, foi direto pro profissional. Então a gente estava preparado e já foi direto pro profissional. Eu acho muito importante, né? Essa forma de começo, né? Com as lutas amadoras, com proteção, enfim, isso eu acredito que é uma boa forma que o pessoal está usando para que formem atletas, os nossos futuros atletas. Eu até numa das coisas, né, que eu estava lendo, estudando, né, para te conhecer mais também, né, e para poder Sim. conversar, né. Nessa tua trajetória nessas outras artes marciais, tu chegou a disputar campeonatos, né? E se sim, quantos? Como é que foi essa tua relação com essas outras artes marciais, né? Ali tu mencionou que em algumas tu fez alguns treinos apenas, mas eu queria saber se houve Uhum. alguma que tu foi mais direto e treinou, disputou cinturões, assim, se tu puder contar um pouco pra gente. Claro, claro, com prazer. Na capoeira, então, né, que foi o meu primeiro estilo, era um grupo mais voltado para a parte demonstrativa, né? Então, a capoeira ela tem várias ramificações, mas a que eu treinava era exclusivo mais para demonstrações. Então, a gente aprendia muitos saltos mortais, giros, né, golpes bonitos para impressionar o público. E então, eu treinei 4 anos. Cheguei a me graduar, cordão amarelo, né, que então tinha o cordão branco, verde, verde, amarelo e amarelo. Cheguei até verde e amarelo. Então me graduei também na capoeira e foi um momento muito bacana na minha vida.
Então não fui pro lado da competição na capoeira, mas sim pro lado demonstrativo, né? Mostrar esse lado da capoeira. Já no taekwondo eu fui atleta, né? Fui até a faixa vermelha, que é uma antes da preta hoje, né? Então eu me graduei no taekwondo, fui atleta, lutei algumas seletivas do brasileiro, fui campeão regional aqui na cidade, né? Lutei em Tupandi, Parobé, Campo Bom, Gramado, Farroupilha, São Marcos, né? Então eu tive uma boa vivência no taekwondo com muitos nocautes, né? Eu perdi algumas lutas também, mas quando eu vencia, várias delas foi por nocaute. E isso me fez ter uma sede de procurar outros estilos, né? De buscar algo a mais. Então, no Muay Thai também eu graduei até o cordão azul, né? O projeto de azul. Então eu tive uma vivência, fiz 3 lutas, né? Profissionais pelo Muay Thai. Sou invicto pelo Muay Thai. Só fiz 3 lutas, mas sou invicto, né? Com um nocaute e uma decisão médica no Muay Thai. Já no kickbox eu viajei um pouquinho mais, né? Eu sou atleta faixa preta de kickbox, né? Pela WACO, que é hoje a maior sigla, né? Do kickbox mundial. Então viajei para o campeonato sul-americano, fui campeão pan-americano de kickbox, vice-campeão mundial, né? Então viajei para o Chile também com kickbox, campeão brasileiro da Copa do Brasil. Então de kickbox eu já participei mais, né? Hoje no Uhum. estado a gente tem o campeonato o Tudo ou Nada, que é um evento profissional de kickbox, o qual eu sou o campeão, né? Dou no cinturão até 71,8 kg. E fazem aí 2 anos que não tem adversário para lutar. Estou esperando aí um oponente. E aí, Sim. e aí depois tem a trajetória do MMA. Não sei se eu me empolgo um pouco, aí você tem que me podar, Pode, viu? Como é que falar? me empolgo bastante. Então vamos se empolgando e vamos falando. Isso aí. Então tive uma passagem pelo boxe também, né? O boxe olímpico a gente treinou. Comecei como forma de aprendizagem e tal, mas como a gente é atleta de MMA, a gente treina um pouquinho de tudo, né? Então participei de algumas competições também de boxe, mas confesso que não é minha praia, assim, né? Eu gosto bastante de chutar, de giros e joelhadas. Então foi um desafio para mim me segurar no boxe para não chutar os oponentes. Mas foi Sim, muito legal. e até isso eu ia te perguntar um pouco, né? Como é que tu sentiu essas transformações saindo de lutas específicas aí migrando pro MMA, né? Porque as competições, tipo de kickboxing, tem toda uma relação corporal, né? Que é específica, né? Tem as regras Sim, específicas, a própria capoeira, né? E daí, de repente tu vai sim. pro MMA que tem outras regras. Como é que foi essa mudança assim pra ti? Bah, guria, essa adaptação foi um pouco difícil no início, né? Então, o boxe é uma relação bem clara, porque teve uma situação de uma luta uma vez que eu pus o menino no canto e preparei para dar uma giratória. Então, já imagina se eu dou uma giratória, eu sou desclassificado. Então, houve um período de adaptação, mas a gente vai adaptando, né? Então, eu sempre procurei me interagir e saber das regras, e isso fez a diferença, né? Então, da gente sempre jogar com as regras e ser articuloso, né? Porque um combate não é só a parte da luta, né? Tem todo um porém por trás, fazer uma estratégia, né? Jogar com as regras. Então, isso me beneficiou, ao decorrer do tempo. Esse foi uma coisa muito produtiva para o meu lado, né? De observar as regras. Sim, tu falou ali, tu chegou a mencionar que hoje tu tá em Farroupilha, é isso? Isso, eu moro em Farroupilha, né? E eu também, né, até fiquei lembrando, né, vendo um pouco mais, assim, que eu acho que eu te assisti, claro, Ah, que na legal. última edição do MMA Premium em Gramado, do MMA Premium, ops, do Tower MMA em Gramado. Eu tava Ah, lá. que legal, que legal. E, e aí, né, que se tu pudesse contar um pouco aí pra gente, né, como é que foi, né, essa luta, né, lá em Gramado, também perto da tua região ali, tá na Serra, Sim. né, e contar, assim, né, como é que foi, né, essa luta, né, foi contra o Renato Gomes, né, o Pezinho, né, Aham. e trazendo, assim, né, eu fui, né, até procurar mais coisas no Typology, né, e aí vendo, né,
as colocações, né? Um pouco disso, né? Hoje também se destaca, né? Dentro de um ranking nacional, né? Tipo, tá na Sim, 45, né, na posição, né? E aí tu também fez sim. uma luta contra o Pezinho, né? Queria que tu contasse um pouco mais, assim, como é que foi essa tua experiência também no Taura, né? Também e nos outros eventos que tu lutou, né? Tem o JVT, né? Que tu Uhum. lutou, né? Tem toda uma história ali. E contar pra gente como é que foi essa experiência, assim, se puder. Claro, com prazer. Vou começar primeiro com o JVT, porque foi mais ou menos no início da minha carreira no MMA, e depois eu vou pro Tauro. Se eu falar demais, Amém. você aperta stop. Então, o JVT é um evento assim que foi marcante na minha história, porque no início que eu comecei a treinar, então era o evento mais top que tinha na região. Então, um dos sonhos, né, que a gente tinha era poder participar do JVT. Sim, algo assim que os atletas que estavam começando esse bar, que massa que seria, é muito legal poder participar do JVT, lutar lá, é filmado, tem o telão, então para nós era algo, para mim, né, vou falar por mim, era algo maravilhoso poder participar do JVT. E então eu treinava numa equipe e houve o meu professor acabou mudando de cidade e eu fui treinar em Caxias com o mestre Jorge Velho, que é o proprietário é o dono do JVT. E então surgiu a oportunidade de eu fazer uma luta, como eu mencionei antes, que era a minha primeira luta, não teve luta amadora, eu fui direto pro profissional contra o Gabriel Velho. Hoje ele é meu colega de treino, hoje somos amigos. E a gente fez uma guerra, assim, lutamos mais em pé, assim, foi uma luta praticamente de Muay Thai, kickbox. Fomos pro chão uma, duas vezes, mas assim, ó, foi uma experiência fantástica. Então foi ali o começo, né? Então ó, eu fiz 3 lutas, né? E já tive a oportunidade de lutar pelo cinturão. Então o Michael Miller, que era o cara que ia lutar pelo cinturão contra o Claudir acabou não conseguiu bater o peso, teve uma complicação ali. E eu aceitei a luta no dia da pesagem, né? Sem preparação para a luta, sem nada. Foi uma Sim. loucura. E aí o Claudir, a gente fez 3 rounds na época, era, né? Pelo cinturão. Uma luta muito disputada e infelizmente eu não venci, né? É claro que o mérito dele, um atleta bem experiente, era a minha terceira luta, né? Então, e hoje nós também somos amigos de treino, como a vida dá voltas, né? E então, hoje eu sou o atual o campeão interino, né, do JVT, Uhum. até da categoria do peso leve até 70 quilos. O Michael Miller é o campeão, a gente já fez uma luta, eu e ele. Paramos em Caxias do Sul, era 3 horas da manhã, o ginásio lotado. A gente fez 5 rounds de muita guerra. E depois eu não consegui mais ter a oportunidade dessa revanche. Então eu acabei fazendo uma luta muito dura contra o William Police. É um atleta também gaúcho que treina na Astra Fight hoje. A gente fez uma luta Uhum. dura e, e me credenciei a lutar pelo cinturão novamente. Aí lutei contra o colombiano Carlos Tereré, foi em novembro do ano passado. Uma luta também muito dura, né? Ultimamente só tô pegando lutas duras. E então eu ganhei o cinturão interino. Então o JVT para nós aqui da região é o maior evento, né? Um evento de bastante peso, onde teve atletas de várias regiões do país, alguns atletas internacionais, como foi o caso do Tererê, também já teve um uruguaio que lutou. E Uhum. então para nós é bastante expressivo. E dessa forma, me credenciando, eu já tinha feito uma luta no Taura quando era CTNV ainda. Eu não sei se você lembra, daí era contra o Thiago Siriguela, né? Fiz a primeira luta com ele e eu tava numa transição, tava fazendo uma preparação de jiu-jitsu e acabei falhando na preparação, eu reconheço isso e acabei perdendo para ele. Mas então tive outra oportunidade contra o uruguaio, uh, que era um atleta também dos irmãos Nogueira, aí, um atleta bem experiente também, e acabei ganhando a luta. Então, aí fechamos, cheguei nessa oportunidade de lutar contra o Renato Pezinho, e o vencedor entre nós ia lutar pelo cinturão do Taura, né? E foi para mim foi uma grande honra lutar com o Pezinho, um atleta experiente, já lutou por várias regiões do mundo, né? E então
ele lutou com o Silas também, né, da categoria de cima. Ele veio Uhum. do 77 para o 70. E eu fiquei muito feliz por essa oportunidade de lutar com ele, porque eu sempre me preparei para lutar com os melhores. Eu sempre me preparei para ser o melhor. E eu, com essa luta, eu me credenciei. Eu subi bastante no ranking, né? Então hoje eu sou o número um do Taura, só esperando a oportunidade para lutar pelo cinturão. E foi uma luta bem dura, bem difícil Ganhou mas eu performance acredito da que noite, não? ganhamos de performances da noite, né? O Renato Pérez é um atleta experiente, mas eu fiquei feliz porque eu consegui pôr em jogo a estratégia que a gente tinha treinado. Então eu bati, movimentei, eu derrubei ele, né? Dei uma queda nele, isso foi importante. E não deixei ele me atacar, porque dentro da experiência dele, ele é um cara que é bem oportunista, né? Então eu procurei não errar. Me machuquei na luta porque fui chutar uma hora, eu chutei um bloqueio, acabei me machucando. Mas graças a Deus no final deu tudo certo. Fui campeão, ganhamos de performance da noite. O público viu um verdadeiro show, foi muito bacana. E estou esperando a próxima oportunidade, né, de dar show de novo, fazer uma grande luta. Sim, e aproveitar já nisso, né, que a gente já tá falando, né, das lutas, e qual das lutas da tua carreira tu considera mais difícil, assim, e que foi extremamente importante também nessa tua trajetória no MMA? Eu acredito, as últimas lutas foram todas uma mais dura que a outra, né? Então, eu acredito que quando a gente chega num patamar, todas as lutas são difíceis, né? Mas algo que marcou assim a minha história, a minha trajetória, como que eu posso expressar? A luta assim que foi um divisor de águas. Foi a minha terceira luta contra o Claudio Dutkevis, né? Porque ele era um atleta, além de ser experiente, ele cativava o público. Praticamente o ginásio inteiro torcia para ele. E houve uma particularidade, o meu filho, né, ele disse assim, pai, você promete que vai ganhar essa luta? E eu disse, eu prometo, eu vou ganhar essa luta. E eu fiz o máximo de mim, me dediquei ao máximo e acabei não vencendo essa luta. E Uhum. então ele ficou nervoso, tive que levar ele para o hospital e tal depois. Então eu acredito que essa luta foi a luta mais foi um divisor mesmo de água e a luta que mais marcou, né? Devido a essas coisas que aconteceram paralela à luta, né? Sim. Aqui o Clayton perguntou, né, falou ali, 10 das suas 11 lutas foram para... Ai, desculpa, foram para a decisão dos juízes. Ao que você Uhum. vê, credencia esse fato? Ah, olha só, é muito uma boa colocação da parte dele. Eu já fui questionado sobre isso também, né? E é uma boa oportunidade para mim esclarecer algumas coisas. Muitas das lutas foram realmente sim por decisão, mas é importante a gente observar os atletas que estavam do outro lado, né? Muitos atletas hoje têm um cartel com bastante nocautes, bastante finalizações, mas os oponentes não são do nível igualado, digamos, né, nessa condição. Então, se for fazer uma comparação, olhar as lutas que eu tive, todos os atletas muito fortes, mais experientes do que eu. E então, por esse fato, a lutas e não foi a primeira vez que eu ganhei de performance da noite. O JVT também, as últimas três lutas foi de performance da noite. O Taura foi de performance da noite essa, né? Eu acredito que a última luta contra o Uruguai também poderia ter sido uma das performances da noite. Então, devido à dificuldade das lutas, né? É importante ver todo o contexto. Eu acredito que essa é a questão fundamental, assim, que levou a ter esse formato de currículo, né? Mais por decisões, assim. Sim. Aqui o Sandro perguntou Leandro, de todas as artes marciais que já praticou, qual, na sua opinião, é a mais complexa? Bah, uma resposta bem complicada, né? Eu acredito, eu tenho uma opinião minha, né? Eu acredito dessa forma, que as artes marciais, embora elas sejam distintas, né, na sua base, num determinado ponto, elas vão formar uma forma de pirâmide, elas vão se
se unir. Então eu acredito que as artes marciais, todas elas têm um valor, têm o seu valor, mas depende mais da quantidade de treino, enfim, do atleta e nem tanto da arte marcial, né? E claro que cada uma na sua particularidade, cada uma nas suas regras é melhor, né? É difícil a gente deixar uma, né, como a melhor. Mas eu acredito que a gente vive num estado livre, né? Que a gente tem que experimentar, ir treinando várias modalidades, até que uma você vai se apaixonar. Esse é o caminho. Tu vai treinando e você vai se apaixonar, e essa vai ser a sua melhor arte marcial. Pra Aline é o Gil. É isso mesmo. É bem isso mesmo, né? Ela é apaixonada pelo Gil, acredito, então para ela vai ser a melhor arte marcial. Tem uns colegas que são do boxe, para eles a melhor arte marcial vai ser do boxe, né? Então eu Sim, acredito que seja dessa forma. sim. E aproveitando para perguntar, como é que tu sempre lutou na mesma categoria, Leandro? Ou tu já transitou por algumas? Sim, uma boa pergunta. Eu vim da categoria dos pesos pena, né? Eu fui 66 quando eu comecei. E a gente vai ficando mais velho, né? Vai ganhando, vai treinando, vai ficando. Passo por uma transição e acabei subindo bastante peso. E aí então subi pro peso leve. Nos pesos pena, eu fiz mais ou menos a metade das lutas, umas 5 6 lutas. E tava muito difícil para mim para mim lutar. Tanto que a minha última luta foi no evento Mega Fight, um evento que acontece em Bento. É, eu sofri demais, assim, foi bem difícil de bater 66 e o meu adversário acabou não batendo, ficou com 68, né? E essa foi algo que marcou e eu acabei nocauteando ele no segundo round, né? Então, mas para mim eu era muito forte nessa categoria de 66, ficava muito forte, mas para mim estava difícil de bater o peso. Então, por uma questão de saúde, né, uma questão de conversar com meus técnicos, a gente decidiu de subir pro peso leve. Sim. Aqui temos mais uma pergunta que é do Everton. Aí ele te perguntou assim, Leandro, qual foi a maior dificuldade que um atleta enfrenta diante do pouco reconhecimento por parte das entidades que deveriam valorizar o atleta e toda a sua jornada em busca das conquistas? Boa, uma baita pergunta, hein? É. Então, como atleta, desde 2008, mais ou menos, que eu vivo como atleta na cidade de Farroupilha, né? Farroupilha, Caxias do Sul. E nesse meio tempo, eu trabalhei, né? Trabalhei numa empresa, trabalhei em fazia uns bicos de segurança, né? Bico de restaurante, né? A gente trabalhava de garçom. E então dividi o meu tempo com família, né? Dividi o meu tempo com estudos, dividi que eu estou cursando educação física, né? Também. Então, é bastante coisas. E eu não posso dizer que eu nunca tive um apoio dos nossos órgãos, né? Da prefeitura, enfim, entidades. Eu já tive um apoio quando eu fui lutar na Argentina, quando eu fui lutar o Campeonato Mundial de Kickbox. Eu tive um apoio das passagens, né? Isso lá em 2013. Então eu tive esse apoio. E já por Caxias do Sul, quando eu viajei para o Chile, existia um projeto que era Forjando Campeões, um projeto do meu mestre, o Wellington Ega, que a gente conseguiu galgar as passagens, né, para ir também para o Chile. Então eu tive algumas ajudas, né, do pessoal, mas é muito difícil, né, se a gente botar na balança que eu tô há 10 anos, 11 anos divulgando a cidade, divulgando o município, né, a gente como atleta inspira muitas crianças, né, olham pra gente, querem ser igual, olham nas atitudes, né, então é uma responsabilidade grande de manter o nome, o caráter e tá fazendo bons exemplos, né? Eu acredito que é possível, né, um reconhecimento maior dos nossos governantes, do pessoal por ver a importância de ter digamos, um ídolo, um atleta de influência na cidade, né? Então, pela quantidade de tempo que eu tô
divulgando a cidade, fazendo trabalho pela cidade de forma indireta, eu acredito que é pouco, é praticamente insignificante esse apoio, né, esse reconhecimento. Já eu tenho muitos amigos, né, alunos, amigos que me apoiam paralelo, né, que não seria de órgãos públicos, né. Hoje tem um amigo aqui na cidade, é o Joel Correia, né, vou falar em Farroupilha, não sei se eu posso falar, vou falar rapidinho. É um amigo que me apresentou para outros amigos, os amigos da 133, pessoal da Praia. Então são amizades que vem fazendo, né? Pessoal da Serra Brava, pessoal de Caxias, o Jonatas Conte. Então são amigos que a gente foi fazendo nesse meio tempo que tiram um valor das suas economias, né? E acabam me ajudando. Então isso é algo que aconteceu, que vem acontecendo e é o que tem me mantido, né? Meu amigo também da Mário Tour, são pessoas que de forma indireta e forma direta eles vêm e me ajudam. Essa, Sim, às vezes a gente precisa de uma passagem, uma alimentação, uma ajuda para fazer os exames, né? Por exemplo, para sim. lutar o Taura, a gente tem uma série de exames para fazer, né? Ressonância, angiorressonância, exames de sangue, tudo isso é custo, né? Então, se a gente precisa muito dos parceiros. E eu acredito que nossos órgãos eles podem fazer mais, né? Poderiam facilitar algumas coisas, né? Que seria muito bacana. Aqui o Sandro comentou, né? Já lutamos em Buenos Aires em tempos difíceis, Leandro um Guerreiro. E aqui também tem mais uma outra pergunta do Clayton, que é como que você analisa o cenário do MMA gaúcho e na região de Caxias do Sul? Eu acho que tu trouxe um pouco assim, né, dessa questão aqui Sim, também, falando. E o Davi Locatelli já perguntou uma das perguntas que eu fiz que em relação, né, qual que tinha sido a tua luta mais difícil na carreira. certo. Aí vamos aproveitar. Como que tu analisa um pouco do cenário gaúcho, então, Leandro? Então, eu queria, é uma boa pergunta. Eu queria aproveitar, né? Porque hoje a gente está falando do MMA, né? Mas eu viajei o Brasil, em alguns lugares aqui da América, como atleta de kickbox, e todos os países, né? E todos os estados que eu fui, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Brasília, o pessoal respeita muito os gaúchos, né? Pelo gaúcho, o que que acontece? É algo, a gente tem uma particularidade assim. O paulista, o carioca, eles perdem uma luta, eles avaliam o que eles evoluíram, né? Bah, eu perdi a luta, mas lutei bem, consegui fazer a sequência que a gente treinou e tal. O gaúcho não, o ganhou ou perdeu, entendeu? Não tem outra forma. E isso é algo que é uma característica nossa. O, o gaúcho tem essa fama de guerreiro, essa fama de bravo, de ser taura mesmo, né? Então, a gente tem muitos caras bons aqui no estado. Eu acredito que demora bastante a informação para chegar aqui, né? Então, às vezes o pessoal está usando um método de para hidratar, um método de treino diferente, né? Então, demora bastante para acontecer aqui. E a gente tem os eventos que a gente tem, né? São eventos muito qualificados, mas gira em torno dos mesmos atletas, né? Então, por exemplo, se a gente não se juntasse aqui no sul, o Claudiro, o Dutkeves, o Silas, né, o Gabriel Velho ali, eu, o Leonardo, a gente era rivais de certa forma e hoje a gente se juntou para treinar, né? Então eu acredito que o MMA gaúcho, todos os lutadores gaúchos, né, tanto do pessoal do Muay Thai, do Taekwondo, do Kickbox, do MMA, eles são muito aguerridos e muito reconhecido o trabalho deles lá fora, né, como atletas. E eu acredito que a gente vai ter mais um campeão mundial aí, né? A gente teve o Verdun aí, foi uma grande lenda, né? E daqui a pouco vai surgir outro aí que vai estar no UFC, campeão mundial, tenho certeza que logo logo vai acontecer isso. Espero que eu esteja lá também. Torcendo sempre, né? Aqui Oh, com certeza. teve uma pergunta aqui que fizeram aqui. Qual modalidade você pretende melhorar, Leandro? Dentro Ah, da. do MMA? Sim. Hoje o meu jogo em pé é muito bom, né? Eu tenho um jogo em pé muito bom, mas eu venho vindo evoluindo no jiu-jitsu, né? Então eu lutei contra o Thiago Siriguela, faixa preta da Gracie Barra. Foi uma luta difícil, ele teve algumas oportunidades de me finalizar e
não me finalizou, né? Então, eu venho evoluindo, né, nesse trabalho do jiu-jitsu, né? É algo que, embora eu tenha de muito tempo, eu transitei pelo jiu-jitsu, mas é algo que agora venho enfatizando mais, né? O jiu-jitsu e o wrestling, né? Venho trabalhando bastante em cima disso. Eu virei, então, além de ser striker, tô derrubando, tô finalizando, e daqui a pouco eu me reinvento a cada luta. Então, o Leandro que vocês viram lutar ano passado não vai ser o mesmo Leandro de agora, né? O Leandro Barbosa que vocês viram lutar contra o Renato Pezinho vai ser outro Leandro, né? Então eu mantenho a minha característica, o meu jogo em pé, de trocação, né? Que é a minha escola, mas eu estou evoluindo bastante a cada dia no jiu-jitsu, no wrestling, para ser completo, né? Hoje a gente precisa ser completo. Então seria o jiu-jitsu e o wrestling, né? Que é o que eu venho trabalhando mais em cima disso. Sim. Aqui também perguntaram se tu acha que vai disputar o cinturão do Tauro esse ano. Oh, que legal. Eu espero muito que sim, né? Porque então foi a proposta que o ganhador entre eu e o Pezinho lutaria pelo cinturão. E eu estou esperando ansioso, né, por essa luta ainda esse ano. Embora a gente passou por essa paralisação devido à pandemia, né? Eu tive a oportunidade de lutar ainda lutei esse ano. Acho que foi o último evento que aconteceu, a gente lutou, né? E estou feliz por isso, né? Porque todo um camp foi que a gente veio fazendo, deu certo, ganhamos. Eu espero assim lutar esse ano. E eu queria que fosse nos Estados Unidos, né? Uma dessas edições aí pelo peso, por estar lá, poder sair do continente realmente, né? Realmente sair do continente, viajar. E se Deus Sim. quiser, já tem um lugarzinho esperando aqui pro cinturão aqui em casa. Também perguntaram por qual academia que tu tá lutando agora. Ah, legal. O pessoal tem bastante curiosidade nisso, né? Porque, por exemplo, eu sou Serra Faixa, né? Serra Faixa. E daí eu treino com o pessoal da UF Jiu-Jitsu, né? O meu mestre é Jorge Velho. Ah, Leandro é um fazido, é um vendido? Não. Como eu falei anteriormente, né? Hoje a gente tem a realidade que a gente vive aqui no estado de ter que se unir, né, para poder treinar. E hoje eu sou Sierra Fight, né? Porque é a minha academia, mas não seria nada sem todas essas academias que eu citei junto, né? Então tem o pessoal que me ajuda, né? O pessoal lá da Shape, o Joel que permite que a gente treine lá, né? Que é onde o Silas dá aula. E o pessoal da UF Jiu-Jitsu. Aí o meu mestre Jorge Velho faz a correção, me ajuda a treinar. Tem o Claudio dos Kevs, né? Tem o Tio Clean. Então, infelizmente, tem o pessoal da Move. Então, infelizmente, hoje é uma equipe, né? Eu sou Sierra Fight com um monte de ramificações. Poderia dizer isso. É interessante isso, né? Porque uma das coisas que a gente vê muito na história do MMA é essas rivalidades entre academias, né? E que sempre se Sim. mostrou em determinado período. E hoje a gente vê um pouco dessa inversão, né? De estarem se unindo, fazer treino de uma academia com outra, né? Tá circulando para treinar, seja uma boxe, para treinar jiu-jitsu, né? É bem interessante isso que tu trouxe, né? Que mudou um pouco o cenário, né? Dá para pensar. Não sei se tu concorda também, né? Sim, É o que eu observo é, de fora, né? Não sei se tu sim. concorda Mas também com é, isso. mas é isso mesmo, né? Pelo menos aqui na região existe uma rivalidade muito grande. Por exemplo, se você fosse meu aluno e você fosse fazer um treino com o Silas, né? Ou com o Cleito, eu já ia ficar muito chateado, não queria mais que você fosse, porque existia um orgulho muito grande. Existe ainda esse orgulho entre alguns professores mais antigos, mas o que acontece? Quem vai subir em cima do ringue hoje, né, ou em cima do octógono, sou eu. Então, se eu vejo que preciso fazer esse camp, preciso adaptar alguma coisa, então eu faço essas visitas, né? Tenho bastante amigos, né? E eu acho que é muito importante isso, que aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente precisa quebrar isso. No Rio de Janeiro, né, eu fiquei lá um período treinando lá também. O pessoal vai, né? Hoje treina numa academia, semana que vem treina outra, né? Então, eles têm isso, eles têm sparring diferente toda a semana. E a gente é os mesmos, né? Se tu tiver
o mesmo sparring toda vez, tu vai acostumar. O cara vai pensar o que vai fazer, tu já sabe o que ele vai fazer. Então o treino acaba não evoluindo, né? Então, como eu te falei que eu preciso evoluir a cada luta, eu sou um cara diferente, né? Com essa diversidade de golpes, essa diversidade de estilo, e isso tem me ajudado bastante, né? Visitar uma academia, trazer uma coisinha de um professor, do outro, e isso tem ajudado bastante. Eu espero que realmente mude essa visão dos gaúchos, que essa rivalidade seja só em cima do octógono, que possam dividir conhecimento, experiência, que vai valorizar e vai crescer, vai ter um crescimento geral, né, de todos os atletas. E aproveitando um pouco de pensar também a questão do marketing, assim, como que tu olha um pouco isso, né? Eu vi que tu agora tem um site, né? E no site E, tu tem um pouco da tua biografia, né? Tu coloca também em outra língua. E eu queria ver contigo como que tu vê também essa própria transformação, né? Tipo, o Leandro, anteriormente, sem um site, alguém que cuida especificamente, tu conta com uma equipe ou é você mesmo? Como é que tu vê essa importância também de gerenciamento nas mídias para uma promoção do MMA e também de tu enquanto um profissional? pô, bacana. Hoje, né, então, eu, eu nunca fui muito ligado, assim, a essa parte de redes sociais, de divulgar o trabalho, enfim, porque faltava também um despertamento, né? A gente era muito fechado de achar que não precisava estar se mostrando de certa forma, né? Mas hoje, para um patrocinador ver o teu trabalho, para ele acreditar, para ele investir no teu trabalho, é necessário, né? Essa divulgação, né? Esse trabalho nas redes sociais. Hoje tem um aluno, é, Jonas Veiga. Ele é um cara excepcional, né? Ele tem me ajudado bastante. Tem me corrigido, me cobrado algumas coisas nesse sentido. Minha esposa também, né? Porque então a minha esposa ela diz assim, olha só, essa publicação não vai ficar legal, melhor a gente trocar essa frase, né? Então tem me ajudado também e eu tô aprendendo, né? Tô aprendendo isso e tem bastante coisa para mim alimentar ainda do site mas é que não posso pôr. Às vezes eu tenho uma vontade de escrever algumas coisas, mas o pessoal não vai interpretar do jeito que eu quero. Então tem que passar por uma reciclagem. Isso é muito importante, né? A gente hoje temos atletas novos que às vezes fizeram uma luta e já tem, sei lá, 5 mil seguidores, né? Já estão, porque eles já estão em outra realidade, já nasce com o celular na mão, né? Já fazendo selfie, fazendo post toda hora. E isso não foi uma realidade minha, né? Eu vim do interior e a gente acabou, parecia um bicho estranho, né? Essa questão da internet. Mas estou me adaptando, né? Estou me adaptando e perdendo um pouco da vergonha perante as câmeras, de falar. E eu acredito que vai ser cada dia melhor e vai ser uma tendência, né? Já está sendo uma tendência dos atletas em gerais, né? Esse algo de cuidar da imagem, né? E cuidar do cabelo, olha meu cabelo, você gostou do meu cabelo, né? Então a gente tem que estar sempre nessa aí, né? De estar aparecendo. Sim, aqui a Claudinha falou que o Jonas sempre arrasa. E É, também ele é demais. tem uma outra pergunta da Daniele. Ela perguntou se você gostaria de lutar nos Estados Unidos. Ah, com certeza, com certeza. Lutar em Las Vegas seria aquele sonho de criança, né? Então a gente lutar em Las Vegas, olhar os cassinos, né? E ver aquelas luzes todas, eu acho que seria algo maravilhoso. E lutar pelo cinturão do Taura lá, o cinturão do ONE, do UFC, então nem se fala, né? É algo grandioso. Eu tive uma oportunidade ano passado de lutar lá, uma luta de kickbox, tem um evento lá que mandou um convite, mas na época eu não estava com o visto em dia, né? Isso foi algo que me marcou. Acabei perdendo essa oportunidade. Mas então a gente está regularizando, né? Ficando tudo pronto. O passaporte já está pronto, né? Então a gente está acertando os últimos detalhes e esperando o convite. Assim que chegar o convite, a gente está pronto. E o adversário não importa, eu só quero lutar, quero mostrar meu trabalho. Na Europa também, Leandro? Claro, Europa, Ásia, os Emirados Árabes, onde me chamar eu vou.
Eu Ó, quero aqui sair do tem continente, eu quero viajar e mostrar meu trabalho, tá com quem for, alguém né? aí tá te esperando também, ó, pra lutar lá. Oi? Aonde? Desculpa, não entendi. Ah, Iraí, boa, vamos ir aí, vamos lá, vamos lá. Essa aí vai ser uma luta constante, essa luta de ir aí. Tem uns amigos lá, né? Meus familiares moram lá também e a gente vai fazer uma viagem pra lá. Então essa é a luta é ir pra lá, né? Aqui tá frio pra caramba, é uma viagem longa, mas vai dar tudo certo. sim. Aí, eu queria também te perguntar se dentro também se há algum ídolo assim que tu se inspira hoje para seguir no MMA ou mulheres também assim, né? Há alguma figura central assim que te inspira para seguir no MMA? Ah, legal. Eu vivi, né, um pouquinho do Pride ainda, né? Vivi as lutas então com as regras diferentes, né? Existia digamos, um grau de dificuldade maior, questão do peso, né? Eu acredito que, para mim, né, hoje o Vanderlei Silva, né, tem muitos nomes aqui no Brasil, José Aldo, eu gosto muito de José Aldo. Tive a oportunidade de fazer uma foto com ele quando eu lutei no Scouse, que é um evento dele lá, e tive uma oportunidade de tirar uma foto com ele, um cara que eu admiro bastante. Eu tô torcendo por ele, apesar de achar que é muito difícil dele vencer essa luta, eu tô torcendo por ele. É, mas hoje o nome assim que por toda a trajetória, né, não somente assim pelas vitórias dele, mas o Vanderlei Silva é um cara assim pela sinceridade dele, ele se envolveu em muitos problemas, né, por levar tão a sério, por ser coração. É algo que eu sou, porque as pessoas que estão comigo hoje, se tu chegar, né, tá comigo, você é minha aluna, minha amiga, tu tá triste, eu vou ficar triste. Infelizmente eu sou assim, ou felizmente, né? Se você tá feliz, eu vou ficar feliz. Então, por esse lado, né, do Vanderlei ter esse lado assim de coração, de emoção, seria ele um cara que eu admiro bastante, né, meu ídolo hoje. E como mulher, né, as mulheres vêm crescendo muito. Eu estou muito feliz, né, com o trabalho da Amanda, né, da Jéssica também, Batistaca. E estou torcendo para a Jéssica. Eu gosto dela e acredito que ela vai ser campeã amanhã. Sim. Aqui Seria, perguntando como é que foi quando tu conheceu o Aldo, como é que é a sensação de conhecer o ídolo, ou um dos ídolos, no caso. bah, foi muito legal. É porque eu ia lutar o Scaus, né? Eu lutei o Scaus, né? Contra o Lucas Caldas, que é um atleta lá do Falcão lá, né? Que o Falcão que é treinador de José Aldo. A gente tem uma visão pela TV, acho que os caras são uns monstros, né? E então fui tirar uma foto com ele, eu fiquei um pouco nervoso, né? Não consegui tirar a foto, ele pegou o celular, fez a foto com maior naturalidade, falou comigo e foi muito legal, assim, né? Apesar de que eu tava numa pesagem para lutar no outro dia, né? A gente fica meio sequelado, fica fraco, frágil, mas foi bacana demais, assim, conhecer ele, ter uma foto com ele, e foi incrível, assim, foi uma experiência única. Aqui temos mais uma pergunta do Everton. De que forma as artes marciais podem concorrer com esportes mais populares, como futebol, basquete, diante da pouca amostragem pelos meios de comunicação que alcançam a maior parte da população? Oh, que pergunta bonita. O Everton tá se puxando, hein, Everton? Olha só, é uma pergunta bem bacana que a gente pode usar a oportunidade. Eu vejo hoje o futebol, né, como sendo um dos esportes mais conhecidos do mundo, né? É um esporte onde que você, por exemplo, eu vivi isso, né? De buscar um apoio para mim poder fazer uma viagem representando o município quando eu fui para o Chile, né? Então fui atrás de patrocínio e algumas portas se fecharam, sendo que elas para um clube, para um time de futebol que só treinaria aqui na cidade, o pessoal tinha apoiado, né? Fez um apoio das camisetas, dos shorts, né? Então, vamos falar em valores, uns R$ 500. E daí, para mim, fazer uma viagem dessa, que ia passar uma boa parte aí das cordilheiras, né? Longe pra caramba, e o pessoal me ofereceu R$ 50, né? Então, foi algo que me deixou bem triste nesse sentido, porque
acontece essa desvalorização. Mas algo assim que é muito nítido, a diferença, né? Então você vai para a academia, você tem que pedir licença para entrar no tatame, licença para sair, você cumprimenta seu mestre, você cumprimenta seu colega, né? Então a gente acaba... é, isso não é algo que é padrão, né? Que todo mundo acontece isso, né? Mas eu vou dizer assim, as academias em gerais, né? Que o pessoal faz um trabalho sério. Então, tem todo esse comprometimento com o professor, com o aluno, de saber como que tá, né? De mostrar respeito. Então você vai lá, venceu a luta, você abraça o colega, né? Diz, pô, lutou bem, numa próxima você vai estar melhor. E no futebol não, né? A gente vê bastante palavrão, vê gestos obscenos, né? Então mesmo as criancinhas que acompanham o futebol, a gente presencia isso, né? E então existe uma diferença cultural muito grande dos benefícios, né? O maior número de lesão, né? Não é que eu estou fazendo uma crítica contra o futebol, mas eu estou levantando algumas estatísticas, alguns pontos, né? Então, muitas pessoas se lesionam, estouram os joelhos, ligamento, né? Estouram aí alguns músculos que praticamente é irreversível o quadro deles porque eles não treinam futebol, né? Eu tô falando do pessoal amador, né? De várzea. A gente joga futebol, não treina. E a luta, então, você aprende alongamento, aprende a girar o pé, aprende o movimento, aprende a rotação. Então, o risco de lesão de um praticante de arte marcial é muito menor comparado com o praticante do futebol, né? Então, se a gente vê por esse lado, eu acredito que poderia ser bem mais valorizado a arte marcial também, né? Como todas as coisas, existem as falcatruas, existem as pessoas que fazem um bom trabalho, né? Infelizmente isso é em tudo, mas na sua maior parte é pregado isso, né? Então, de cuidar da saúde, cuidar da mente, do espírito, né? De tratar bem o colega. E isso é algo que eu não vejo pelo menos nessa proporção no futebol, né? Sim. Aqui teve uma pergunta também que perguntaram assim, se você fosse um secretário do esporte da tua cidade, como que ou que tipos de projetos tu implementaria dentro Oh, da muito área do legal. esporte? É uma pergunta sugestiva, né? No período de política, mas vamos lá, vamos responder, né? Eu acredito, né, que a arte marcial, em geral, ela, dentro disso que eu falei até agora, né, dentro desses benefícios que ela causa, eu faria, né, um projeto de lei que pelo menos uma vez por semana tivesse uma atividade física, né, uma aula de arte marcial nas escolas. Porque as nossas crianças estão cada vez mais passando, sendo sedentárias, né, muito cedo, com obesidade infantil, que é um quadro que está crescendo bastante no Brasil, né, por essa praticidade da comida, praticidade da internet, do computador, né, e as crianças acabam tendo menos esse contato com a atividade física, né? E não está mais sendo obrigatório, pelo menos quando a última vez que eu vi, de ter aula de educação física. Quando eu estudava, então a gente tinha 3 períodos de educação física e hoje tem um e não é obrigatório você fazer. Então cada vez mais a gente está regredindo, né, em relação à prática de atividade física. E as consequências estão vindo, doenças, né? As pessoas com imunidade baixa, diabetes, né? Hipertensão, isso tudo tem aumentado. E o grau de suicídio também tem aumentado no Brasil, é algo que a gente vai acompanhando, né? E a arte marcial, por exemplo, se você está triste hoje, eu vou te dar um abraço, eu vou colher o colega. A arte marcial, ela é para todo mundo, né? A luta não é para todo mundo, mas a arte marcial sim, é para todo mundo. Ela pode ser adaptada. Se você tem uma dificuldade, né, tem por exemplo, uma deficiência, algo, você pode adaptar a arte marcial, né? Pode ser adaptado. E então eu acredito, né, e faria um projeto de lei, porque a gente tem verba para isso, né? A gente tem informação que tem verba para investir nisso, que, por exemplo, né, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu a gente de uma forma que usaria, né, um professor, e tu pagaria um salário de um CC, por exemplo, e esse professor atenderia 5, 6 escolas
É algo maravilhoso. Um cara que vai receber por aulas, digamos, você vai fazer um bom trabalho, Jéssica, vou saber a tua procedência, né? Você é formada faixa preta no quê, né? Que federação que você é, né? Então, todo esse registro, e você faria um trabalho. Jéssica, ó, eu preciso que você preste conta do que você está fazendo. Qual que foi a evolução dos teus alunos, né? Então, isso é possível fazer porque um professor, eu acredito que possa cuidar de 5, 6 escolas. E os professores que tem na cidade seriam suficientes para atender todos os colégios do município. Sim. Claro, e tem que valorizar eles, né? Sim. A gente está chegando nos nossos minutos finais da Já, live, caramba, eu falei que eu falo é demais. surpreendente. E eu queria deixar também esse espaço, né, para te falar, assim, né, seja agradecimentos, contar um pouco mais, assim. Eu queria agradecer pela nossa conversa, né, eu espero que todos tenham gostado também, foi de bastante aprendizado, assim. E Oh, queria deixar esse espaço para você falar livremente, assim, agradecer de pessoas, equipe, fazer divulgação do seu trabalho também. Ô, Jéssica, obrigado, né? Primeiro, agradecer ao MMA Prêmio por essa oportunidade, pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Que vocês possam seguir com esse trabalho, fazendo, divulgando, né? Daqui a pouco esse trabalho vai motivar mais, né? Porque aqui no estado talvez a gente tenha alguns atletas com a guarda baixa devido a esse período, mas obrigado a vocês, né? Queria agradecer aos meus apoiadores, né? Então, vou reforçar de novo o pessoal de Farroupilha aí dá um 3-3, né? O pessoal da Primer, da Mario Tour, o pessoal, o Joel Correia, né, que tem me ajudado bastante, o pessoal da Detona Sul, em especial Caxias do Sul aí, o pessoal do Posto São Pellegrino, né? O Jonatas Conte, meus amigos lá da Shape, né? Academia Shape tem aberto as portas para a gente fazer nosso treino, ao F Jiu-Jitsu, né? E queria deixar um convite, né, para todas as pessoas que venham conhecer meu trabalho na Sierra Fight. A gente disponibiliza uma semana de aula grátis para que as pessoas possam conhecer o meu trabalho. Às vezes já ouvi críticas que tem uma cara de marrento, não sei o quê, mas eu sou pessoa de gente boa, venho conhecer meu trabalho, né? E serão muito bem-vindos. E um recado para o Taura é que eu estou pronto, Taura. O One Championship, Field, eu estou pronto, eu estou aqui. É só me chamar que eu vou dar show, vou mostrar meu trabalho. E o evento vai ganhar com isso, porque todo evento que eu vou, a torcida vai ao delírio, a torcida vai e enche o ginásio. Então vale a pena investir aí nesse atleta. Os. É isso aí, gente. Também vou convidar todo mundo para pegar e estar acessando, se inscrevendo no canal do MMA Premium. Depois a gente vai estar disponibilizando essa live também no nosso canal do YouTube, além do Instagram. Vocês curtirem, dar um like É isso aí, aí, dá um like. e vamos se ajudar assim, né? Porque eu acho que o MMA pode crescer mais e a gente compartilhando o conhecimento, como a gente tem feito nesses últimos tempos, só tende a agregar cada vez mais, né, no MMA. Com certeza, com Enfim, certeza. só tenho a agradecer. Muito obrigado, Leandro, e até Eu uma que próxima. agradeço. Com certeza. Até um próximo. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, viu? E parabéns pela simpatia. A gente se sente à vontade nessa live. Parabéns. Tamo junto. É nóis. Obrigada, Mal. Obrigado. Ô, gente. Tchau.